Mas, Marcelão, você tava falando Não, aí do então, Ortiz, é o seguinte, cara. não, do Racing, que é o seguinte, antes da gente começar a Libertadores, a gente fez uma projeção de qual time estrangeiro poderia atrapalhar os brasileiros, porque Flamengo e Palmeiras a gente já sabia desde o começo que seriam os favoritos, e estão mostrando isso, tanto que são os dois que chegaram à semifinal e podem mais uma vez fazer a final, né? E a gente falou aqui do Racing, todo mundo falou, olha, o Racing é um dos times que podem incomodar os brasileiros, e tá aí, é o adversário do Flamengo hoje. É um adversário que preocupa, Beleléu? Preocupa muito, né? Só pelo que eles fizeram na temporada passada, né? Mesmo não sendo a mesma equipe, foram os campeões da Sul-Americana, atual campeão. Jogaram contra o Botafogo lá, Supercopa, e passaram bem pelo Botafogo. Saiu alguns jogadores, né? Inclusive aquele centroavante que agora tá no River, né? Inclusive ele fez o gol em cima do Palmeiras aí. Salles, se eu não me engano, eu não me recordo do nome dele. Mas assim, é um time ainda muito forte, né? O Martínez, Maravilha Martínez, que é o centroavante que tá agora lá, é um cara bom de bola, não tem bola perdida, disputa tudo, não vai dar facilidade ao Flamengo, entendeu? E o time dos caras, assim, eu conto com alguns desfalques que eu acredito que o time deles vai ter, né? Para ver se facilita um pouco mais pro nosso time hoje. Porque são desfalques de qualidade. Mas eu torço para que o Flamengo hoje faça um bom jogo, mostre a mesma vontade que mostrou domingo contra o Palmeiras, entendeu? Que o Pedro faça o mesmo jogo, correndo, marcando e buscando o jogo, como foi o jogo de domingo passado. Que esse é o Pedro que a torcida quer, é o Pedro que o Felipe Luiz quer e brigou por esse Pedro. E eu tô prevendo um grande jogo hoje, cara. Vai achando aí uns 5 ou 6-0 Flamengo fácil. Porra! Meu Deus! Porra, olha, combina bem com alguns comentaristas do Futebol Energia em Campo aqui, viu? Olha... Agora, Beleléu, eu tava vendo o retrospecto, né? E é um retrospecto bem equilibrado, assim. Então, por exemplo, o Flamengo tem 6 vitórias contra 5 do Racing. E o Flamengo, ele oscilou bastante essa temporada. Até em determinados momentos parecia, por incrível que pareça, que o Felipe Luiz ele poderia até rodar, né? Mas aí ele fez as pazes ali com o Pedro. O Pedro, né, tem aquela qualidade absurda, como o Arrascaeta também. E isso fez muita diferença na partida contra o Flamengo. Agora, na Liberta, o Flamengo ele tá meio aos trancos e barrancos, né? Diferentemente do Racing, que até recuperou vários jogadores para esse jogo de hoje. Por que você acha que esse desempenho do Flamengo na Liberta e, por exemplo, no Brasileiro, ele tem sido tão diferente, Beleléu? Eu acho que esse desempenho é uma coisa meio histórica já, né? Porque o Flamengo em Libertadores fez se acertar um pouco mais em 2019, né? O Flamengo é um time que sempre teve muita dificuldade contra times argentinos. O Racing sempre foi um grande rival, inclusive a gente foi eliminado por eles não tem muito tempo na Libertadores e a gente já contava com um bom time. Se eu não me engano, acho que foi 2022, 2021, agora não me recordo. Mas jogar contra argentino é sempre muito difícil para o Flamengo. Eu mesmo tenho uma preferência de jogar contra times brasileiros. Preferia pegar o Palmeiras agora do que o Racing. Mas o retrospecto também não é bom, né, em Libertadores contra o Palmeiras. Você sabe. Mas qual foi o jogo contra o Palmeiras e Libertadores? Nenhum? Esqueceu? Apagou? O que aconteceu? Coisa ruim Memória apaga da minha seletiva? memória. Bom, coisa então tá ruim explicado. apaga. Mas mesmo em 19, que você estava falando, Beleléu, também foi aos trancos e barrancos, né? Isso deu um gostinho a mais no título do Flamengo, porque ele quase não classifica, aí chega o Jorge Jesus, classifica ali, né, no apagar das luzes, e mesmo na final, sai perdendo e depois faz aquela virada que acaba sendo histórica. Então também foi um título que, acho que o Tri foi um pouco mais tranquilo. Mas esse do Jorge Jesus, ele foi um título também bem suado, né? Com bastante obstáculo para o Flamengo passar. Não foi fácil. Em 2019, eu achei que o que foi difícil foi o jogo contra o Emelec, né? Eu acho que o Jorge Jesus não conhecia o adversário, não tinha conhecimento de onde ia jogar, e o Emelec surpreendeu o Jorge Jesus lá jogando em casa. Então, eu acho que... eu lembro que na época ele botou... Não sei se foi Rodinei e Pará, botou o Rodinei meio que fazendo um ponta. E o que pegou ele em 2019 foi a falta de conhecimento, que ele tinha acabado de chegar no Flamengo,
ele não tinha ainda aquela certeza do que era a Libertadores, do conhecimento, né? Que eu acho assim, a minha opinião, a Libertadores é um campeonato muito mais pegado do que Champions, do que qualquer campeonato europeu que ele já participou. E aquilo ali, ele aprendeu que não tinha jogo fácil, que ele tinha que botar todo mundo. Depois do Emelec, eu acho que nós passamos bem contra o Inter, bem contra o Grêmio. Afinal, o Galhardo surpreendeu, mas eu acho que o River não teve pulmão para aguentar os 90 minutos. O River jogou bem ali o primeiro tempo e até os 10 ou 15 minutos do segundo tempo. Depois o Flamengo praticou o futebol dele e acho que 2019 foi bons jogos. E esse ano está sendo um ano assim mais surpreendente para a gente, porque é um ano que a gente esperava mais do Flamengo e o Flamengo realmente não tem mostrado bons jogos pela Libertadores. Mas eu acho também que, às vezes eu penso que é um pouquinho de certeza, às vezes, do elenco do Flamengo, sabe, de ganhar o jogo a qualquer momento, na hora que quer, e acaba sendo surpreendido, como foi até aqui no Maracanã, contra aquele jogo contra o time de Argentino que perdeu de 1-0, entendeu? O Felipe Luiz, inclusive, já declarou que ele errou ali, e eu acho que todo mundo sempre espera mais do Flamengo pelo elenco que o Flamengo tem, né? Vamos ver agora não tem pra onde correr não, meu irmão, agora o negócio é sério e vamos pra dentro. Beleléu, no ano passado, o Racing elimina o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. E o jogo aqui em São Paulo foi muito duro, porque eles marcam sem dar espaço para os jogadores de meio campo, né? Não deu espaço para o Garro, não deu espaço para o Carrídio naquela oportunidade, com uma trinca com o Almendra, com o Solari e também com o Nardoni. E o Maravilha Martínez, que é um jogador que o Racing, inclusive, tem uma história que o Racing tira ele da cadeia, ficou 6 meses preso. E desde o ano passado, o Martínez vem sendo um dos principais jogadores, inclusive foi artilheiro da Sul-Americana do ano passado. E qual vai ser o diferencial desse time do Flamengo hoje? Porque a gente sabe do que vai vir com o Pedro e que vai vir também com o Arrascaeta. Mas eu falo de Samuel Lino e falo também de Luiz Araújo, coadjuvantes. O quanto esses caras vão ser importantes hoje para tentar vencer essa trinca aí de jogadores importantes do meio-campo do Racing e também desse ferrolho que deve vir o time argentino, Beleléu? Então, cara, eu acho que os lados do Flamengo com o Lino e o Luiz Araújo estão bem servidos. Mas, assim, eu acho que o jogo de hoje, ele podia entrar com o Carrascal. Porque o Carrascal tem feito bons jogos, o colombiano veio jogando bem, tem mudado alguns jogos, principalmente a vontade do time em campo. A gente tem visto muito isso com o Carrascal. O Lino, de repente, para um jogo como o de hoje, que a gente sabe que o Racing é um time de muita vontade, o que sempre chama muita atenção na gente em time de argentino são a vontade. E o Racing não deixa a desejar, não é diferente. É um time que morde, é um time que não tem bola perdida. E se a gente conseguisse botar, de repente, o Samuel Lino para entrar no segundo tempo, e a gente ia ter uma carta ali escondida na manga, que eu acredito que ele poderia fazer bom jogo ali, e a gente poderia entrar no primeiro tempo com o Carrascal. O Luiz Araújo, cara, inclusive quando o Gerson saiu, eu falei que podia ser uma grande oportunidade pro Luiz Araújo. Eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que ele é um cara que joga bem, chuta. É um cara que chuta. No Flamengo, poucos jogadores chutam de fora da área. Ele tem bons chutes, ele acerta bons chutes. E o Felipe Luiz, no começo, ali insistiu um pouquinho com o equatoriano. E eu acho que o Flamengo hoje vem bem. Se entrar com o Carrascal no lugar do Lino, eu acho que seria um time que a gente ia ter mais possibilidade de jogo ali pela esquerda. E eu acho que hoje seria um jogo mais pro Danilo do que pro Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz não tá legal. O Danilo fez um bom jogo quando veio contra o Chelsea no Mundial. A ideia do Felipe Luiz foi botar um time com mais fôlego, com mais corrida, com mais velocidade. Eu acho que o Danilo jogou muito bem naquele jogo. E eu acho que hoje, de repente, seria um bom jogo pro Danilo jogar também.